versículo vai vir aqui à frente, mas antes deixa eu dar uma palavrinha rápida com você para a igreja sobre esse momento da perguntação de criança, que é um momento muito importante e a nossa igreja valoriza. Não é coisa banal, não é um evento assim apenas porque eu vou, né, e amém, não. Tem um propósito, tem algo definido disso. Então vamos abrir nossas Bíblias rapidamente em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, tem uma passagemzinha que ilustra esse momento tão bonito e de uma importância muito séria para a nossa igreja. Êxodo capítulo 2 fala sobre o nascimento de Moisés. A partir do versículo 3 até o versículo 6, vamos tirar algumas ilustrações sobre esse evento. Eu gostaria que os papais e as mamães, né, que têm seus filhos, alguns vão nascer, né, a exemplo aqui do Ravi, do Davi, né, pai, a Fabiana, que com tanto gosto vem hoje apresentar e dedicar o seu filho ao Senhor. Vamos assim em Êxodo capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo no meio do menino, largou no carriçal à beira do rio. Armando do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada, a tomou, abriu e viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Pai Celeste, esse momento nós vamos passar os minutos nesse evento tão importante, que é apresentar os nossos filhos, dedicá-los ao Senhor, em reconhecer que os filhos não são nossos, mas são uma bênção que o Senhor colocou nas mãos dos pais, para, Senhor, orientá-los nos teus caminhos. A exemplo de Davi, Ramos, Fabiana, da Silva, Senhor, que traz o seu filho Ravi, Senhor, para estar conosco aqui, para apresentá-lo. Abençoa, em nome de Jesus. Aleluia. Só um minutinho de chamar os pais aqui. Deixa eu tecer uma consideração, né? Um bebê colocado num cesto de junco flutuava nas águas do Nilo. Assim começou a vida de um grande homem de Deus, que foi Moisés. A história de Moisés ilustra bem alguns fatos do nascimento. O primeiro fato que eu gosto de ilustrar para a família que está aqui presente, o primeiro fato, que toda criança, às olhos dos seus pais, sempre é formosa. É o versículo 2. Olha aqui, ó. Né? E a mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que era formoso. Não adianta, todos os nossos filhos são formosos. Para os pais do meu filho sempre é formoso. Formosura quer dizer perfeição, é perfeito. E é importante, irmãos, que os pais tenham sempre essa consideração. Por isso que é bom, irmãos, um lar bem estruturado. Filho não é problema, é bênção do Senhor. É importante, um lar estruturado, filho é bênção. Amém? Um lar não tem estrutura, Jesus veio filho, meu Deus, e agora? Mas quando o lar é estruturado, Jesus, que bênção, é formoso, graças a Deus. Os filhos, ponto número 2 aqui, importante aqui, os filhos não são propriedade dos pais. Presta bem atenção, papai. Ao nascer, assim como Moisés, entramos neste rio Nilo do Egito do mundo. Tem jeito. O mundo é isso aí. Tá? Não criamos os filhos para nós. Não criamos. Não tem essa ilusão que o filho vai estar sempre contigo. Você cria, amém, para servir o Senhor e estar nesse rio desse mundo. Tá bom? Então é importante entender isso. Os pais são mordomos do Senhor. O que os pais podem fazer é dar a proteção, isso é importante, aquela proteção, por exemplo, aqui, do junco, do cesto de junco,
calafetado com betume e pinche. Ou seja, o que a família pode fazer, o que os pais podem fazer, é dar aquele cesto de junco é leve. O seu lar tem que ser um lar leve. O nosso lar com os nossos filhos tem que ser um ambiente gostoso, um ambiente tranquilo, um ambiente de equilíbrio, que a criança sinta e veja, puxa, que beleza a minha casa, meus pais. O lar tem que estar calafetado, proteção, protegido com betume e pinche, palavra de Deus e oração. Na casa dos nossos dois pais tem a palavra de Deus, tem a oração. O segundo ponto que eu tiro desse exemplo aqui, de Êxodo capítulo 2. Tá? Terceiro ponto, podemos contar com a ação do nosso Deus e Espírito Santo, na figura da menina aqui, que é Miriam, estava ali seguindo, né? Miriam estava velando, seguindo o cesto de junco, caminhada para a água, estava juntinho, perto, vendo aonde aquele cesto ia. O Espírito Santo está velando pelo nosso lar. Ele não abandona nossos filhos, querido, está guardando ele. Pais, preste bem atenção nessa questão aqui. Você não é Deus, mas a sua casa e a minha está nas mãos de Deus. Isso é muito importante, tá? Não pode esquecer. Às vezes o pai quer dar aquela super, hiper, ultra plus proteção, meu irmão. Quem está protegendo a sua casa é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nesse ponto, eu quero entrar na apresentação da criança, do Ravi, nesse contexto da palavra de Deus. Quando a filha de Faraó viu a criança, olhou para a criança, olhou o cesto, ela mesma disse: esse é menino dos hebreus. Versículo 6: os nossos filhos são de Jesus. Aonde nossos filhos forem, no rio dessa vida, eles são de Jesus. Tem uma identidade. E começa hoje, agora, irmãos. Né? Começa agora. Nossos filhos pertencem ao corpo de Deus. Os filhos são herança que o Senhor, nosso Deus, tem confiado aos cuidados dos seus pais. Quando uma família decide apresentar ao seu filho, ao Senhor, está reconhecendo a soberania de Cristo sobre si e aceita cumprir uma passagem bíblica muito importante. Eu gostaria que os pais, Davi, Fabiana, guardassem isso. Deuteronômio capítulo 6, rapidinho, lá, gente. Deuteronômio capítulo 6. Vejam o que a Bíblia nos fala aqui, gente. Guardem isso, essa ideia tem que ser guardado, praticado o que é a vontade de Deus. Deuteronômio, do versículo 4 a 9, olha só o que o Senhor nosso Deus espera que façamos. É a vontade dele. Deuteronômio 4, 6, versículo 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Aleluia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentar em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se ou levantar-se. E também as atarás como sinal na tua mão, e te porão como por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Inculcará. O que quer dizer inculcar isso? É fazer aceitar, é revelar, é manifestar. Você tem um compromisso, pai e mãe, de revelar o Senhor, nosso Deus, para a vida do seu filho. E só vai conhecer isso na sua casa. E só vai conhecer quem é Jesus através da revelação que os pais vão trazer para a presença de um lar sadio e o Espírito Santo habitando ali. A Bíblia não ensina e não fornece nenhum exemplo que autorize o batismo de criança. Aqui não fazemos batismo de criança. Batismo está ligado a arrependimento,
está ligado a aceitar Cristo como Salvador. A criança, como Ravi, não tem necessidade disso, tá bom? Mas apresentamos nossos filhos. E nesse momento quero chamar, então, por favor, se puderem vir aqui à frente, a família, pastor Maurício vai impor as mãos sobre essa criança, sobre o Ravi. E eu vou fazer uma oração. Mas eu vou pedir para ele ficar de pé. Porque o Espírito Santo está aqui. Vamos aplaudir a Cristo para a vida do nosso querido pastor Maurício, que vai trazer a mensagem. Deus abençoe, pastor. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amém. Nós estamos muito felizes por estar aqui nessa manhã. Obrigado, pastor Mário. Como é bom nós podemos, meus irmãos, retornar à casa de Deus, né? Há muitas pessoas que não têm oportunidade de retornar, né? Em alguns países, por exemplo, as pessoas não têm condição de retornar à casa de Deus. Estão aqui no domingo, no próximo domingo não sabem se podem retornar. Mas graças a Deus, ao nosso Deus, que nós temos essa liberdade, essa oportunidade de voltar a estar aqui hoje. No próximo domingo estaremos mais uma vez e assim por diante, até que Deus, meus irmãos, nos leve para a sua glória. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, e eu gostaria de trazer aos irmãos hoje uma palavra sobre Caleb. Nós vamos falar sobre Caleb, que foi companheiro de Josué e designados por Moisés para espiar a terra de Canaã, né? Não apenas espiar, mas ver se de fato aquela terra tinha coisa boa, como Deus havia prometido. Então nós vamos falar um pouco sobre esse personagem bíblico, Caleb. Vamos extrair da vida e das atitudes, meus irmãos, desse homem, algumas lições para a nossa vida hoje. Amém? Aleluia. E o título da nossa mensagem hoje é o seguinte: é uma ordem imperativa de Deus. É suba a montanha. Diz para a pessoa que está aí do seu lado aí, você está disposto a subir a montanha? Deus está mandando você subir o monte, subir a montanha. Amém? Agora diz assim
para ela: você está disposto a pagar o preço? Agora diz assim mais ainda para ela: Deus vai contigo, não temas. Deus vai subir contigo. Amém? O Senhor está aí ao teu lado. Meus irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque a nossa tendência, geralmente, é olhar para o vale, para a planície, que é muito fácil acesso, né? Se perguntássemos aqui nessa manhã, quem gostaria de subir o monte depois de uma noite de sono, às vezes mal dormida, né? E a gente vem para a igreja cambaleando de um lado para o outro, e sentamos ali na escola, é evidente que muita gente não ia ter disposição para subir, né? Ânimo, talvez, para subir uma montanha. Mas, às vezes, Deus ordena que a gente deixe de lado um pouquinho a planície, o vale, né? Que o acesso é muito mais fácil. E a gente começa a galgar uma subida na nossa vida. Porque a subida, ela denota, meus irmãos, ela nos mostra que é onde Deus está, né? Onde as melhores coisas estão. É na montanha, nos altos. Não é à toa que as grandes aves de rapina, elas constroem os seus ninhos lá nos lugares mais altos das montanhas, né? As cadeias de montanha, elas constroem, porque ali ninguém pode chegar. Há determinados lugares que ninguém, o predador não pode chegar. E elas constroem ali os seus ninhos, né? E cuidam ali dos seus filhotes. Então há momentos na nossa vida que nós precisamos, meus irmãos, enfrentar os desafios, as dificuldades e subir em direção à montanha. E foi exatamente isso que Caleb fez. Nós vamos aqui, Josué 14, versículos 12 e 13. Depois nós vamos ver também o texto que está lá em Gênesis, que é o complemento que já nos fala sobre Abraão. Mas inicialmente nós vamos falar sobre Caleb e queremos nos ater basicamente em Caleb. Então vamos ler aí esses dois versículos 12. Aliás, vamos até o 15. Vamos ler do 12 até o 15. Amém? Encontraram aí, queridos? Amém? Então vamos lá. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué então abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quirite Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Ou seja, voltou a reinar paz sobre aquela terra. Agora vamos para Gênesis capítulo 13. Bem, Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 18. Deus aqui, ele faz uma promessa a Abraão, seu filho. E esse texto é um texto que nos serve de complemento àquilo que nós lemos aqui em Josué, e é muito importante também. E nós vamos complementar para a gente poder refletir. Diz assim: o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, e aí o Senhor falou a Abraão: ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu a darei, a ti e a tua descendência para sempre, diz o Senhor.
farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E aí o Senhor dá ordem a Abraão: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Mais uma vez, as terras de Hebrom. E foi exatamente essas terras que Deus havia separado, meus irmãos, para Caleb, a região de Hebrom. E interessante que Hebrom ficava ao norte da Judéia, meus irmãos, e era uma região composta, na realidade, por mais relevo, mais montanhas do que planície, partes terrenas, né? Partes de vale. E foi exatamente essas terras que Caleb ele quis receber como herança, né? Às vezes Deus prepara determinadas coisas para nós, meus irmãos. Deus prepara heranças, bênçãos, algo de especial para nós, e às vezes aparentemente não é aquilo que o nosso coração se empolga. Você já percebeu que algumas coisas que Deus nos dá, às vezes aparentemente, a gente, mas Senhor, é dessa forma, é exatamente isso que tu queres me dar? E aí a gente se sente assim, às vezes constrangidos de ver do ponto de vista humano, né? E a gente reconhece e acha que aquilo ali não é o melhor de Deus para nós por causa da aparência, por causa daquilo que nós estamos vendo. Nos deixamos levar pela concupiscência dos olhos. Mas nós sabemos que tudo quanto Deus, meus irmãos, Ele prepara, Ele planeja, Ele nos dá, é segundo o seu coração o melhor que Deus tem para nós. Amém? Então é assim que nós temos que ver. Embora aparentemente não é o melhor lugar que a gente gostaria de estar, né? Não é o lugar que a gente vai tomar posse de fato, e então às vezes não atende à necessidade imediata ou à expectativa, não digo nem a necessidade, mas a expectativa que está no nosso coração. Mas, meus irmãos, o importante é lá na frente, porque às vezes nós não temos a capacidade de ver um pouquinho lá na frente, né? Nós não conseguimos ver um pouquinho além das circunstâncias. A nossa visão ela é muito restrita em relação, às vezes, àquilo que Deus está preparando, em relação àquilo que Deus está nos dando, enfim, aquilo que Deus está providenciando para nós. A nossa visão ela não consegue alcançar um pouquinho mais, e Deus ele está vendo muito mais lá na frente. E nós sabemos, meus irmãos, aleluia, que aquilo que Deus está nos dando naquele momento, lá na frente, vai gerar resultados maravilhosos, extraordinários na nossa vida. Amém? Então Caleb viveu essa experiência. Ele chegou para Josué e depois daquela correria, as pessoas, né, a gente sabe muito bem que o livro de Josué é o livro da conquista, né, o livro que traça toda a trajetória de conquista e da divisão das terras para os filhos de Jacó, as tribos de Jacó. E nós percebemos, meus irmãos, que as pessoas corriam, né? E chegou o momento da distribuição da terra, por exemplo, todos chegaram como loucos, né? Correndo, querendo receber o melhor. É evidente que as pessoas corram para receber o melhor. E às vezes nessa correria, nessa precipitação, a pessoa acaba tomando posse de algo que não é o melhor para ela. Isso aconteceu, por exemplo, com Ló e Abraão. Abraão abriu mão, né, de escolher. Ele deu a Ló o direito de escolher a terra que Ló haveria de habitar.
Então ele disse a Ló o seguinte: olha Ló, vamos fazer o seguinte, se você for para o Oriente, eu irei para o Ocidente. Eu abro mão completamente. Se você for para o Ocidente, eu irei para o Oriente. Então ele estava dizendo, em outras palavras, olha, eu não estou preocupado com as terras do Oriente ou Ocidente. Para onde você for, eu quero dar prioridade para a tua escolha. Você escolhe para onde você quer ir. E as terras, ou seja, a parte, a região onde você escolher, eu irei no sentido contrário. E aí, meus irmãos, Ló então, ele olhou e ele percebeu que as terras que ele haveria de escolher eram terras assim muito, aos olhos humanos eram as melhores terras. Então ele acreditava, ele entendia que estava fazendo a melhor escolha e escolheu ir para uma determinada região e Abraão foi para outro lado. E o texto nos diz que mais tarde Ló escolheu justamente as terras de Sodoma e Gomorra, onde cresceu a imoralidade, a idolatria, e nós sabemos, meus irmãos, o resultado de toda aquela situação em Sodoma e Gomorra. E foram exatamente as terras que Ló escolheu, e Abraão foi no sentido contrário. Então, ele deu essa liberdade a Ló. E com Caleb foi diferente. Por quê? Porque o povo havia escolhido as terras que aparentemente seriam as melhores. E chegou o momento em que Josué haveria de passar a herança ao seu companheiro Caleb. E aí ele disse: Caleb, e agora? Para onde você vai? Chegou o momento de você escolher a sua herança. E interessante que a gente percebe, meus irmãos, que foram enviados 12 espias para espiar a terra de Canaã. E dos 12, 10 estavam concentrando a sua visão nos vales, nas planícies. E apenas 2 estavam olhando para as montanhas. Apenas 12 estavam preocupados com as terras lá de cima dos montes. E nós temos essa tendência, às vezes, de olhar só para o vale, de nos preocupar só com aquela vidinha ali mais fácil. Quando se impõe, até a própria vida nos impõe, meus irmãos, uma situação de desafio. Muitas pessoas não querem enfrentar desafios. Muitas pessoas não querem enfrentar dificuldades. Às vezes a sua vitória, a sua bênção final está no fato de você passar por algumas dificuldades e tomar posse dessa bênção. E pelo fato de você ver muitos obstáculos à sua frente, você acaba sucumbindo, desistindo, desanimando de enfrentar as dificuldades, as lutas, achando que você não vai conseguir chegar lá ao final daquela jornada. E nós temos essa tendência de olhar muito para o vale, de nos preocupar com a planície, com os lugares que aparentemente são melhores, mais fáceis de acesso. A gente tem essa facilidade, mas na realidade, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que às vezes o melhor para nós, o melhor que Deus está preparando para nós, implica em vencermos alguns obstáculos. Aleluia. E às vezes até subir uma montanha, como Caleb diz aqui, como Caleb faz aqui. Então ele estava quietinho lá atrás, depois da divisão da terra, e aí todos escolheram as melhores terras aparentemente, e alguns até brigavam pelas terras. Quando a maioria estava tranquila, então veio a vez de Caleb. Então a nossa hora vai chegar. Aleluia. Amém? Às vezes nós nos precipitamos, meus irmãos, tomando decisões na nossa vida que não é o momento, e aí vem as consequências terríveis depois dessa decisão. Então a melhor coisa é esperar em Deus. Aleluia.
né? É confiar plenamente nesse Deus, sabendo que a nossa herança ela vai vir, a nossa bênção ela já está a caminho. Então a melhor coisa é aguardar, é esperar o tempo de Deus. E foi o que Caleb fez, ele esperou. Depois da divisão das terras, alguém devia perguntar, mas alguém devia indagar, mas não há mais terra para dividir, Caleb? Você não tem mais terras, mais campos, planícies, vales para habitar. E agora, para onde tu vais? E aí, meus irmãos, os olhares de Caleb estavam voltados lá para as montanhas. Ninguém havia escolhido aquela região. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com as coisas mais fáceis, né? Com o vale. E Caleb se apresenta a Josué, e aí então Josué pergunta a Caleb, e aí? E agora? Caleb, ele olha para Josué e diz, dá-me este monte. E Josué diz assim, Caleb responde a Josué, dá-me este monte, versículo 12, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Então ele tinha, meus irmãos, a certeza daquela escolha que ele estava fazendo. Uma coisa importante nós nos conscientizarmos nessa nossa caminhada, nessa vida, meus irmãos, é a certeza da escolha que nós fazemos. Nem sempre as escolhas que nós fazemos, nós estamos fazendo com base em convicção, em certeza. Nós fazemos porque a multidão está tomando decisão, naquele sentido. Nós tomamos decisão porque a multidão está indo naquela direção e nós acabamos indo junto. Nós não somos obrigados, meus irmãos. Nós temos todo o direito de escolher, nós temos a liberdade de escolher. Nós não somos obrigados a seguir no mesmo caminho da multidão. Porque as pessoas escolhem assim, nós temos que escolher. Não, nós temos que escolher baseado nos princípios da palavra de Deus. Nós temos que escolher baseado nos princípios de vida que vivemos com esse Deus que nós servimos. Nós não temos que fazer as nossas escolhas baseado no que as pessoas acham, o que pensam, ou que geralmente fazem. Nós temos o direito de dizer não, nós temos o direito de seguir por outros caminhos, que certamente é o caminho que Deus está determinando para nós. Aleluia! Nós não somos obrigados a fazer o que as pessoas fazem. Para isso Deus nos deu a liberdade de decidir, de escolher. Glória a Deus! Então nós temos que escolher servir a este Deus, ainda que a multidão esteja indo no sentido contrário, ainda que as pessoas estejam decidindo por outros deuses, ainda que as pessoas estejam tomando decisões precipitadas e erradas, e aparentemente são decisões acertadas, meus irmãos, nós não somos obrigados a seguir essas pessoas. Nós temos a liberdade de escolher a quem devemos servir, ou a Deus ou a Mamon. Não é verdade? É assim que a Bíblia nos ensina. Nós temos a liberdade de escolher. E louvado seja Deus, porque nós temos feito escolhas segundo a vontade do nosso Deus. E devemos fazer. A fim de que os resultados que nós vamos escolher lá na frente sejam os melhores para a nossa vida. Então Caleb não estava preocupado com a aparência. É evidente que a aparência de um vale, de uma planície, é muito mais bonito aos olhos, às vistas, mas Caleb não estava preocupado com isso, por isso ele preferiu o monte. E por que ele preferiu o monte? Porque, em primeiro lugar, ele estava baseado numa promessa. Ele estava fundamentado na promessa de Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 12. Ele diz que Deus havia prometido a ele. Deus disse que me daria, afirmou ele, no versículo 12. Ele disse que Deus daria a ele. Olha, Josué, Deus me disse em particular
Deus me disse de forma pessoal, Deus já falou ao meu coração que me daria estas terras, não importa se é montanha, se são montes, mas Deus me prometeu esses montes, e é para esses montes que eu vou. Aleluia. Se a promessa de Deus estava lá no monte, se a promessa de Deus se referia às montanhas de Hebron, meus irmãos, isso é que valia, isso é que tinha importância para Caleb. E observe, meus irmãos, que o cumprimento dessa promessa se deu 40 anos depois dele receber a promessa. Passaram-se 40 anos e nós extraímos uma lição para a nossa vida. Às vezes a promessa de Deus, ela leva tempo para se cumprir. Mas, meus irmãos, vale a pena esperar. Amém? Vale a pena esperar. Porque quando a promessa de Deus se cumprir, aleluia, nós seremos bem-sucedidos, abençoados e alcançaremos certamente a nossa vitória. Amém? Amém. Então, Caleb estava baseado numa promessa. Nós temos que basear as nossas escolhas. Nós temos, meus irmãos, que fazer as nossas escolhas fundamentadas na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Será que Deus concorda com isso? Será que Deus aprova isso? Será que Deus concorda com isso que eu estou fazendo, ou com essa decisão que eu vou tomar? Então Caleb, ele submetia todas as suas decisões, meus irmãos, à ação de Deus, né? A decisão, em primeiro lugar, de Deus. Então ele sabia que, embora estava indo para uma terra distante, né, um lugar distante, aparentemente um lugar que não produziria nada, mas ele sabia que sobre aquele lugar estava a promessa de Deus. E ele tomou posse de Hebron e das montanhas, uma região montanhosa de relevo, ele tomou posse daquela região e Deus lhe deu vitória e abençoou a sua vida naquele lugar. Então essa é a primeira lição que nós extraímos, perdão. Quando nós fazemos escolhas, nós temos que fazê-las baseadas em princípios da palavra de Deus. E nunca baseado naquilo que achamos. Então Caleb, ele assentou ir para aquele lugar porque Deus lhe havia prometido. E não importa se fosse 10 anos atrás, ou 40 anos, ou 50 anos, não importa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Há promessas que Deus nos faz, meus irmãos, e elas se cumprem de forma imediata. Mas há outras promessas que exigem de nós, né, um processo de maturação, de amadurecimento, de preparação. Aquele momento não é o momento para a gente receber, quem sabe, aquela resposta de Deus, aquela bênção. Então Deus vai trabalhando, porque se a gente receber naquele momento, a gente pode perder, né? A gente pode se deixar levar, e isso vai trazer consequências terríveis para nós. Então Deus sabe o momento. Ele conhece o instante, o momento em que nós haveremos de tomar posse desta bênção. E foi o que aconteceu com Caleb 40 anos depois. E ele foi justamente para as montanhas, quando ninguém queria aquela região, porque aparentemente era uma região inóspita, que não produzia nada. Como é que alguém vai para a montanha quando existe uma campina lá embaixo que se pode plantar tudo? Alguém devia estar questionando a atitude de Caleb, mas, meus irmãos, ele sabia por que ele estava escolhendo ir para a montanha. Amém? Amém. Estava saindo da mediocridade lá do vale, daquela vidinha, daquela monotonia. Às vezes nós precisamos sair um pouco lá daquela monotonia, daquela vidinha, né?
monotonia, enfim, daquela vida sem sentido, sem experiência com Deus, sem avivamento, sem o ímpeto, sem a presença de Deus de forma real nas nossas vidas. Nós precisamos sair daquela vidinha, às vezes, e galgar caminhos mais altos. Amém? Galgar caminhos mais altos, e isso às vezes implica, meus irmãos, em vencer alguns desafios, em enfrentar algumas dificuldades, para que possamos tomar posse verdadeiramente daquilo que Deus tem preparado para nós. Imagina se Neemias abrisse mão, meus irmãos, daquilo que Deus estava lhes reservando naquele momento. Neemias havia sido separado e ele estava vendo a situação do povo de Judá naquela situação. A cidade havia sido sitiada, a cidade de Jerusalém, os muros derribados e as portas queimadas, e aí ele se viu na obrigação, no dever, como parte daquele povo. Ele se viu também no compromisso de restaurar aquela cidade e os muros e as portas daquela cidade. Então ele aceitou aquele desafio. Às vezes nós precisamos, meus irmãos, aceitar determinados desafios da nossa vida de crente, para que a gente saia daquele dia a dia, daquela monotonia, e a gente experimente algo de mais profundo, porque este Deus tem algo mais especial para as nossas vidas. Alguém chegou para os apóstolos e disse assim: mas nós nunca ouvimos falar desse Espírito Santo. Eles já haviam recebido a salvação, meus irmãos, e uma das coisas mais extraordinárias é a pessoa experimentar a salvação no seu coração. Eles já estão salvos, mas eles não haviam ainda ouvido acerca do Espírito Santo. Os apóstolos disseram: olha, vocês nunca ouviram falar, então recebam agora a promessa de Deus, que enviará sobre vós o Espírito Santo. E meus irmãos, aí aquele processo se tornou mais, aquela ação se tornou mais completa. Eles tinham a salvação e agora tinham o Espírito Santo, a alegria para o Espírito Santo. Às vezes as pessoas se acomodam, e ficam naquele feijãozinho com arroz. Então você tem que ir um pouquinho mais além, saborear, conhecer, é cultura, comida também é cultura, e saborear uma carne especial, e um pouquinho mais além. Quando nós nascemos, meus irmãos, não é a hora, Luiz? Não é a hora. Quando nós nascemos, a Bíblia diz que nós nos alimentamos do leite, que é um alimento ideal para a criança, mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai se tornando mais adulta e vai crescendo, desenvolvendo. Ela precisa de um alimento mais sólido, embora, é claro, o leite é muito importante, mas, meus irmãos, assim também se dá na vida espiritual. No momento em que nós nos convertemos e temos aquela experiência inicial com o nosso Deus, nós começamos com um alimento mais inconsistente. Depois a gente vai crescendo e crescendo e crescendo. O nosso próprio corpo, o nosso coração, a nossa alma, ela sente necessidade de receber algo mais profundo da parte deste Deus, amém? Então nós precisamos buscar poder, nós precisamos orar para que Deus, meus irmãos, derrame sobre as nossas vidas o Espírito Santo e nós tenhamos uma vida, aleluia, de vitórias, amém? Uma vida abençoada, ainda que com desafios e dificuldades. Amém? Nós precisamos receber de Deus estes desafios, amém? Uma outra atitude de Caleb também, meus irmãos, que o fez escolher os montes, as montanhas, apesar das dificuldades e dos desafios, é que ele estava certo que Deus seria com ele para vencer os inimigos. Quando ele chegou naquela terra, naquele lugar, ele e Josué foram os dois que trouxeram relatório, realista, otimista. Os demais trouxeram um relatório pessimista acerca daquela terra e disseram: olha, tem gigantes e a gente não vai conseguir entrar. Só que Josué e Caleb confirmaram: tem gigantes, tem muitas dificuldades naquela terra, tem desafios para ser vencido,
mas Deus está conosco. Então é diferente do relatório, quando você vê os problemas, você não pode omitir os problemas, eles estão aí, mas você tem que reconhecer, e precisa reconhecer que Deus está com você, e Ele é maior do que os desafios, maior do que os problemas, maior do que os anaquins, maior do que os gigantes que estão na terra. E aí muda então. E Caleb estava certo disso, de que Deus seria com ele. Ele afirmou no versículo: Deus vai me dar vitória, e Deus vai fazer com que eu desaposse aqueles homens, aquelas pessoas daquele lugar, e eles sairão de lá. E os anaquins, ou Enaquins, eles eram ancestrais de Golias, que era filisteu, e habitavam aquela terra, justamente para onde ele estava indo. Aquelas montanhas eram habitadas por gigantes. E ele disse: é exatamente para lá que eu quero ir. E ele estava certo disso, porque Deus estava com ele. Às vezes, meus irmãos, nós temos desafios diante de nós. Temos problemas os mais variados, as situações mais difíceis, mas nós temos que nos conscientizar de uma coisa: se Deus está conosco, temos essa convicção no nosso coração, nós vamos superar as dificuldades e vamos vencer, vamos atravessar os caminhos, vamos galgar as montanhas, vamos subir a montanha, vamos chegar lá no topo da montanha e vamos decretar a vitória do povo de Deus. E vamos tomar posse da nossa bênção, porque Deus está ao nosso lado. Se nós pararmos no meio do caminho, meus irmãos, nós não vamos conseguir chegar ao topo. Talvez vamos encontrar pedras nos caminhos, obstáculos nesse caminho que vai tentar nos impedir, enfim, mas nós precisamos ultrapassar esses obstáculos para galgarmos o lugar mais alto, que é o topo da montanha. Os olhos de Caleb estavam voltados lá para o topo, lá para cima. E é para lá que nós temos que olhar. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que a nossa visão, o nosso coração não deve estar apenas nessa terra, nas coisas dessa terra, que o nosso tesouro não está aqui, não deve estar aqui, ao contrário, deve estar no céu. É lá que deve estar o nosso tesouro, onde ninguém rouba, onde a traça não destrói, nem o tempo consome, meus irmãos. É lá que tem que estar o nosso tesouro. É no céu. Às vezes nos preocupamos em ajuntar muito aqui na terra, mas vai chegar um momento que a gente vai perder e vai ficar aí. Então a nossa visão tem que ser uma visão do alto, olhar para cima. E isso significa dizer, olhar para Deus, olhar para o Senhor, porque é de lá que vem a nossa vitória. É do Senhor, é do alto, é de lá, do Pai das luzes, aonde quem não há sombra de variação. É do Senhor, nosso Deus, que vem a nossa vitória. E ele estava certo. Uma outra atitude também, nós já estamos terminando, ele estava determinado a subir a montanha para pagar o preço do sacrifício. Ou seja, vencer o cansaço, ele sabia, ele estava consciente que precisava pagar um preço. Às vezes, para subir, e na maioria dos casos, para subir, é muito mais fácil você andar na planície, no vale. Mas você tem que estar consciente, determinado, e era isso que Caleb havia experimentado naquele momento. Ele estava determinado a subir a montanha, ainda que enfrentando as dificuldades da subida. Talvez subindo e ao mesmo tempo caindo, quem sabe uns 5 metros para baixo, descendo, mas ele retomava a caminhada. Às vezes nessa subida, meus irmãos, nós vamos parar e a impressão que nós temos é que a gente está caindo, voltando, mas não desista, não pare. Procure chegar lá no topo, porque é lá
que Deus vai te conceder vitória. Ele escolheu, estava determinado a subir aquela montanha, ele escolheu o mais difícil e aceitou esse desafio da parte do Senhor nosso Deus. Amém? Sabe qual é a ordem de Deus para você hoje? Conquiste a montanha, conquiste os lugares mais altos, lute, enfrente os desafios, em nome de Jesus, porque o Senhor vai estar contigo. Não apenas as partes da terra lá embaixo, mas procure ver além das circunstâncias, procure voltar a tua visão lá para cima, para o nosso Deus. O Salmo 121 nos diz o seguinte: eleva os meus olhos para onde? De onde? Virá o socorro. É para os montes, não é para os vales. Você tem que elevar os teus olhos para o Senhor, porque o Senhor está nas alturas. Ele habita um alto e sublime trono. Ele está lá na sua morada. Ainda que ele esteja lá, ele pode habitar com você também, mas é para lá que você tem que olhar. É para cima, meus irmãos, porque é lá que nós vamos nos encontrar com Ele. Não é lá embaixo, não. É lá em cima. Então é para lá que nós temos que olhar. E em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, lutar para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então olhe para cima, olhe para o nosso reino, porque do Senhor vem a nossa bênção e a nossa vitória. Eu termino, meus irmãos, vamos ficar de pé. Eu termino esta mensagem falando de alguém que passou uma noite em oração e lágrimas, porque na manhã seguinte tinha que subir a montanha. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele passou uma noite em lágrimas, orando no monte, com seu coração angustiado, apertado, porque ele sabia que no dia seguinte, pela manhã, ele seria entregue na mão dos malfeitores e seria conduzido a um monte chamado o Monte da Caveira, o Gólgota, onde ele haveria de sacrificar a sua vida por nós. Então ele não desistiu. Houve um momento, meus irmãos, que antecedeu essa subida de Jesus para aquele lugar de sacrifício. E ele, como homem, 100% homem que ele era também, além de ser 100% Deus, ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Mas ele disse também: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14:36. E ele aceitou aquele desafio, e ele subiu aquela montanha, sendo chicoteado, sendo vituperado, maltratado, a ponto de ter alguém que no caminho tomou a sua cruz por um momento, para ele redobrar as suas forças, mas ele não desistiu de subir aquela montanha. Ele não desistiu de subir aquele lugar. E lá em cima, meus irmãos, ele foi crucificado entre malfeitores, uma direita e outra esquerda. E contudo, ele entregou a sua vida. Ele não voltou atrás. Então Deus está te chamando nesta manhã, nesses dias, a que você enfrente os desafios dessa vida e não desista, querido, porque Deus está contigo. Deus está ao teu lado. Talvez você, Deus está te chamando hoje: olha, vamos subir porque eu estou ao teu lado e quero subir contigo este monte, esta montanha das dificuldades, das lutas da vida, das angústias dessa vida. Mas Deus está falando contigo: eu vou subir ao teu lado. No momento em que você titubear e faltar forças nas tuas pernas,
o Senhor vai te tomar nos braços. Ele vai te conduzir àquele lugar. Mas não pare, querido, ao longo desta caminhada. A nossa vida toda neste mundo consiste numa trajetória, numa caminhada. E se você parar e olhar para trás, como diz a Bíblia, você não vai estar apto para tomar posse do reino de Deus. Então comece a subir. Quem sabe você já está na metade do caminho desta subida. Quem sabe faltam alguns degraus apenas para você chegar lá no topo. Então não desista. Talvez você está dizendo: pastor, eu estava com vontade de desistir. Ainda esta semana eu estava querendo deixar tudo para trás, jogar a toalha, quem sabe, abrir mão de tudo, porque eu não estou aguentando mais. Mas Deus está falando nessa manhã para você, porque eu sou contigo. Aleluia. Eu vou subir esta montanha contigo, porque eu subi com Caleb. Eu estive com Caleb porque eu havia prometido a Caleb que daria a ele aquelas montanhas de Hebron. E nós queremos convidá-lo nesta manhã para que você também assuma esse compromisso de enfrentar os desafios. Quem sabe você está passando por dificuldades e gostaria de orar, pedir a Deus forças nessa manhã. Então saia do seu lugar rapidamente. Nós não temos muito tempo, queridos. Então saia do seu lugar e venha até aqui. E seja sincero com Deus. Diga: Senhor, eu quero, eu preciso. É você que sabe das suas dificuldades. Deus está te chamando. Deus te chamou e você tem uma montanha muito grande que aparentemente você não vai conseguir chegar, galgar. É evidente que com as suas próprias forças você não vai chegar lá, mas Deus está contigo. Amém? Ele vai renovar as suas forças e fazer com que você possa chegar ao topo desta montanha. Caleb disse: dá-me essas terras, dá-me este monte, porque foi o Senhor que me prometeu. Então, se Deus prometeu a você, lute, enfrente as dificuldades, enfrente os desafios, não desista, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai te dar. Amém? Então tome posse já antecipadamente desta bênção na sua vida. Então qual é a montanha que você precisa galgar? Qual é a montanha que você precisa subir? Qual é o caminho que você precisa trilhar para chegar lá em cima? Você sabe. Talvez alguns desafios nesse ano você já colocou no seu coração. Você tem alguns sonhos, alguns projetos. Então essa é a montanha que você precisa subir para tomar posse da sua vitória. Quem sabe lá no final deste ano ainda, ou talvez no próximo ano, ou talvez daqui a 10 anos, não importa. O importante é você começar a empreender agora esta caminhada, sabendo que Deus está contigo. Vamos orar, meus irmãos. Em seguida nós estaremos encerrando. Vamos orar. Vamos interceder por esses irmãos aqui. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração neste momento. Vamos orar. Oh, meu Deus, nós queremos interceder por essas vidas. Nós queremos, oh Senhor, mais uma vez buscar a Tua face, na certeza de que o Senhor está conosco nesta caminhada, nesta trajetória, nesta empreitada, nesse negócio. O Senhor está conosco, Senhor. E nós queremos te pedir, dá-nos, Senhor, exemplo de Caleb, a nossa herança, aleluia, aquele lugar, aquela bênção que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos tomar posse no nome de Jesus Cristo. Nós queremos nos apropriar dessa vitória, Senhor. Nós queremos chegar ao topo desta montanha, aleluia, tomar posse dessa vitória. Nos levamos, Senhor, para a Tua glória.
chamado. Em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse desta bênção, dos nossos sonhos. Aleluia! Daquilo que Deus tem para nós não abrimos mão, porque foi o Senhor que nos deu. Mediante o sangue de Jesus derramado na cruz, que nos foi concedido, e nós tomamos posse desta vitória, da nossa salvação, do nosso chamado, do nosso ministério, da nossa família, do nosso trabalho, das nossas atividades, da nossa vida secular. Enfim, Senhor, aquilo que almejamos, nós, em nome de Jesus, segundo a tua vontade e a tua palavra, nós tomamos posse desta manhã. E queremos dizer que estamos dispostos a subir a montanha. Nós vamos subir e vamos tomar posse daquela terra, porque aquela terra é nossa. Assim diz o Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque Ele já nos prometeu. E é no nome de Jesus. Amém e amém.